Recentemente eu me deparei com um vídeo de um pastor falando sobre o púlpito. E aí chamou a atenção, eu estava deslizando aí por um desses aplicativos de vídeo. E, bom, falar sobre o púlpito ser sagrado. Vou assistir esse vídeo. É um vídeo pequeno. E aí eu fui acompanhar. E aí, meu amigo, veja só. O pastor disse o seguinte. Antigamente o púlpito era sagrado. Hoje não é mais sagrado. E sabe por que que o púlpito não é mais sagrado hoje? Pelos tênis que os pastores estão usando em cima do púlpito. Eu sou do tempo, pastor Gilmar, em que o púlpito era sagrado. Hoje não é sagrado. E sabe-se que o púlpito não é sagrado pelos tênis dos pregadores. Isso aqui não é lugar de tênis, isso é lugar de sapato. Percebe-se hoje que alguns púlpitos não são sagrados, porque os pastores, estou falando de pastores presidentes, estão vindo para a igreja para ministrar seu senhor de camiseta. Isso é falta de respeito. Agora, sabe por que alguns pregadores não estão dando trigo? É porque eles mesmos estão comendo palha, a palha da internet. Vai orar, vai mergulhar, vai pedir revelação de Deus, está te alimentando em sites de Jehovah Witness, quer dizer, de testemunha de Jeová. E aí, se não fosse bastante absurda essa afirmação, ele vai concluir. Púlpito é lugar de sapato. Púlpito não é lugar de tênis. Em seguida, ele fala que a pessoa deve orar, pedir revelação a Deus. E aí ele começa a falar sobre... Sabe por que que as pessoas, os pastores, não estão oferecendo trigo? Porque eles mesmos não estão consumindo trigo, estão consumindo palha na internet. Você vê que a internet incomoda já esse pastor, porque na internet você realmente tem muita coisa ruim, mas você tem muita coisa boa, e essa coisa boa que você não tinha acesso no passado, essa coisa boa desmistifica inclusive esse tipo de afirmação de que púlpito é lugar de sapato, não é lugar de tênis. Por quê? Qual é o texto bíblico que justifica essa afirmação? Se você sabe desse texto, e não adianta usar aquela passagem bíblica que diz que o homem deve usar roupas de homens e a mulher roupas de mulher e um não deve usar a roupa do outro. Primeiro você tem o contexto, segundo você tem a época, terceiro você tem a mensagem do texto. Do que era roupa de homem naquele momento em que o texto foi escrito? Eu sei que roupa de homem é de acordo com a sua época. Se hoje as mulheres usam roupas diferentes das roupas dos homens, no sentido de usar calça, short ou coisa do tipo, o homem não deve usar. Mas qual é a aplicação prática disso? Porque se você toma esse versículo para aplicar num tênis, que é um calçado, então eu posso pegar qualquer versículo da Bíblia e fazer qualquer aplicação possível. Veja como é seletivo a escolha dos textos do Antigo Testamento para afirmar crenças da igreja e não doutrinas baseadas na Bíblia. As pessoas pinçam o Antigo Testamento. Qualquer coisa do Antigo Testamento que pareça contradizer ou pareça não confirmar aquilo que é defendido pela igreja hoje, é colocado de lado. Eu vou dar um exemplo. O dízimo é utilizado, porque está lá no Velho Testamento e o dízimo é o sustento da igreja. O sábado não é utilizado, está lá no Velho Testamento também. Mas o Abraão deu o dízimo antes da lei ser escrita, antes de Moisés escrever a lei. Beleza, ele realmente fez isso. Mas antes desse dízimo ser dado por Abraão, por Jacó, oferecido voluntariamente, e não como obrigação, Deus determinou o dia do descanso. E foi antes da lei ser escrita, antes de Moisés escrever. Por que que um argumento vale para o dízimo, que beneficia a igreja hoje, e o sábado não vale? Porque Jesus aboliu a lei.
O dízimo faz parte da lei? O dízimo não está como uma ordem? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro? Afinal de contas, o que vale e o que não vale? Vale o que convém para a igreja e o que já foi estabelecido como credo da igreja, e não o que realmente a Bíblia ensina. Eu vou dar um último exemplo. As pessoas falam que, a igreja fala que crê, que pratica a Bíblia, que a Bíblia é o fundamento, que tudo que ela faz é baseado na verdade, é baseado nas Escrituras. As Escrituras é o padrão de fé e prática, a regra de conduta de todo cristão é a Bíblia. Mas isso não é 100% verdade, porque quando a Bíblia ensina uma coisa que parece contrariar a prática da igreja, a igreja arruma explicações absurdas para continuar praticando. Por exemplo, os ensinos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ensina que você não deve falar em línguas estranhas com muita gente, se tiver pelo menos 2 ou 3 pessoas falando e haja quem interprete. Você já viu isso num culto pentecostal? Não viam, né? Pois é. Mas você não pode limitar o Espírito. Então, o Espírito e a mensagem de Deus é contraditória, porque se ele está ensinando que você não deve fazer isso assim, e você usa outra passagem para dizer que pode fazer sim, então ou Deus está entrando em contradição, ou a igreja está entrando em contradição para fazer aquilo que ela acha que é correto. Isso é muito comum no pentecostalismo. As pessoas pregam uma coisa e fazem outra, do tipo, bom, nós precisamos ter decência e ordem, mas nós não podemos limitar o Espírito, não é mesmo? Alguém vai dizer o seguinte, Deus falou comigo e me levou lá num culto cheio de gente dançando, rebolando, balançando, caindo, quebrando cadeira. Aí Deus diz, eu estou no meio deles, e agora? Aí eu devo perguntar o seguinte, eu devo acreditar no que está escrito ou nessa revelação que você está dizendo que está tendo? Então, o que você está dizendo que teve essa experiência que Deus te mostrou é nivelado com aquilo que foi revelado nas Escrituras. Então, eu devo abandonar aquilo que está no texto e seguir o que você está dizendo, porque você disse que Deus lhe disse que Deus está aí. Não parece fazer muito sentido, né? Parece meio incoerente. Quantas vezes você já foi no culto público, e não viu as pessoas ensinando que crente pentecostal é crente que faz isso, dá glória, dá aleluia, faz isso, faz barulho, né? Mas quando eles vão ensinar sobre isso, é diferente o ensino da prática. Aquele que não falava língua estranha deve falar agora e tal e tal. Quantas vezes se levantou para interpretar? Todo mundo falando língua estranha. O apóstolo Paulo chegou a dizer que aquele que fala edifica a ele mesmo. Se você for falar que haja alguém que interprete, é isso que você vê na prática? Então é o seguinte, existe o discurso, tido como doutrina, e existe a prática. Certo? A prática. E existe as escrituras. Para ligar esses 3 aqui tá difícil, porque as escrituras ensinam de uma forma, as pessoas entendem de outra e praticam de outra. E para desculpar as suas práticas, elas vão dizer que o Espírito Santo tem liberdade. Desde quando a liberdade do Espírito Santo contradiz aquilo que é ensinado, aquilo que Deus fala? Desde quando Deus se contradiz? Então, quando ele fala de liberdade, ele está dizendo que ele pode quebrar aquilo que ele estabeleceu como regra? É isso? Simplesmente assim? Se for assim, qual é a credibilidade da palavra de Deus na Bíblia, uma vez que diz que Deus é imutável, que Deus não muda? Fica difícil você encaixar prática, discurso e realmente texto bíblico, não fica? Pois é. Eu pensei um pouquinho sobre se eu diria isso ou não, mas, sabe, isso é uma canseira que dá na gente. Eu vejo outro pastor falando que futebolzinho, conversa de futebolzinho, onde foi que você aprendeu isso? E crente pode jogar futebol? E a mesma pergunta válida ao contrário. Onde foi que você aprendeu que não pode? Esse mesmo pastor, quando vai citar aquilo que ele chama de doutrina, o que ele chama de doutrina, ele cita pessoas que o ensinaram. Ele diz, Antônio Ferreira não sei de que não disse isso, não ensinou isso. Raimundo não sei de que não ensinou isso. José Felipe não sei de que não ensinou isso. Eu
fiquei me perguntando, e o texto bíblico? O apóstolo Paulo não disse isso? Ou disse isso? Ensinou isso ou não ensinou? Pedro ensinou isso? Tiago ensinou isso? Jesus ensinou isso? Mateus? Marcos? Não. A fonte que ele utiliza para afirmar os estatutos da igreja, eu não estou falando dos estatutos de doutrina bíblica, mas os dogmas que a igreja acredita ser a interpretação correta, aquilo que a igreja extrai e diz, vamos acreditar nisso e vamos fazer assim. Essas pessoas que ensinaram para ele é a base e não o texto bíblico. E aí, se não é o texto bíblico, pode ficar à vontade. Mas não venha reclamar de outras religiões que fazem a mesma coisa com o texto, só que diferente do que você pratica, e aí você chama de heresia. Mas se há essa liberdade de você pegar o texto bíblico, pegar as passagens, as falas de Paulo e aplicá-las de qualquer forma, e aí você vai no culto pentecostal, quebra todas as regras ensinadas por Paulo, mas aí você vai dizer o seguinte, não, mas o Espírito Santo, ninguém vai limitar o Espírito Santo. Então, quando nós pensamos que nós estamos limitando o Espírito Santo no meio pentecostal, de fato o que nós estamos fazendo é tornando o Deus contraditório. É isso que você quer? Não sei. Eu sei que esse é um vídeo que não é fácil de descer, eu sei que muitas críticas podem vir a partir dessa minha fala, mas examina os textos bíblicos e examina a prática, examina o que você está vendo das igrejas. Especialmente as igrejas pentecostais, que é onde as coisas mais bizarras acontecem, e neopentecostais principalmente. E me diga se não está na hora de pesar um pouco a balança aqui do equilíbrio e fazer um reexame se essas práticas elas realmente estão baseadas, elas estão batendo com as escrituras. Aí depois você comenta, tá bom? Valeu, até o próximo vídeo. Esse vídeo não é para ofender ninguém, mas é só uma questão. Será que nós realmente estamos cumprindo a Bíblia? Será que nós não estamos confundindo aquilo que as pessoas acreditam, como esse pastor acredita, que o púlpito não pode subir de tênis, o pastor não pode subir de tênis? Eu nunca vi um pastor ministrando ceia de camiseta, como ele fala no vídeo também. Mas se ele disse que viu, talvez seja um exagero, o púlpito é um lugar de decência. Mas pode acontecer de um pastor subir de gravata, de paletó, com sapato, todo arrumadinho, e depois dali, ou antes dali, ter vindo de um motel, né? Eu não estou acusando ninguém, eu estou dizendo que isso pode acontecer e aí sim deixa de ser sagrado. Isso sim tira a sacralidade do púlpito e não um simples tênis. Valeu.